A gente hoje está terminando nossa série de pregações no livro de Jonas. Hoje a gente vai falar sobre o caminho da misericórdia, porque eu sou muito criativo com títulos, e na última pregação que eu falei foi o caminho do desejo, e eu não percebi que eu fiz um título quase igual, depois de pensar por muito tempo, mas tem o "no", pelo menos não é o caminho. Mas uma coisa que o texto de Jonas tem me chamado muita atenção é essa questão sobre como a gente enxerga o ambiente que a gente está, os caminhos que a gente pode tomar, as direções. Jonas certamente estava lidando com isso fisicamente, nos caminhos que ele decidia ir, e ele via também os caminhos do povo para quem ele pregava e os caminhos dele. Foi um livro que imergiu bastante nessa meditação sobre como enxergamos, como vivemos, como decidimos caminhar na nossa jornada em relação à vida em direção a Deus, ou não, dependendo do caminho. Mas a gente então tem falado sobre a série no livro de Jonas, entre o bem e o mal, a misericórdia. Algo que os capítulos que a gente percebe no livro de Jonas é que eles são bem intensamente pontuais em alguns aspectos específicos. No primeiro capítulo eles falam bastante sobre essa luta interior de Jonas, de pregar para um povo que ele não queria pregar e fugiu, mas depois Deus mandou a tempestade, ele teve que ir. Na barriga do peixe, no capítulo 2, a gente viu agora não mais a luta interior sobre o que ele ia fazer fora, mas ele em relação a Deus, porque lá não tinha mais ninguém, nem o peixe estava dentro do peixe, era só ele e Deus. E aí ele não teve como senão abrir o coração e pedir por misericórdia do próprio Senhor, que o deu misericórdia e o deu outra oportunidade de obedecer e pregar a palavra dele, que ele fez isso no capítulo 3, por mais que talvez um pouco a contragosto, pregou a palavra do Senhor, que foi, como o pastor Joel diz, a pregação mais curta, esquisita, talvez até parecendo rude, mas muito efetiva naquele momento, porque foi a vontade de Deus, independente do profeta por trás, foi o Senhor que falou lá no meio. E o povo se arrependeu. E agora no capítulo 4 a gente vê, mais uma vez, Jonas consigo mesmo lidando com isso, observando agora a situação de longe. E lidando com os sentimentos dele em relação à maldade no mundo. Eu percebi que, normalmente, em relação a coisas como o mundo funciona, o que a gente tem por aí em volta, eu costumo pensar nessas coisas. E eu sinto as coisas que eu vivo no meu dia a dia, né? Os irmãos que eu convivo na igreja, minha vida pessoal. Aí eu trago mais os meus sentimentos, mas quando eu olho para o mundo, eu falo, nossa, o mundo está cheio de maldade. Eu não fico pensando, nossa, que raiva daquela pessoa que eu não conheço em outro país que fez tal coisa. Eu vou meditando nas coisas e começa a parecer um pouco abstrato. É algo que, talvez sem pensar muito, vai acontecendo. Mas na semana passada, no domingo, né, no domingo passado, logo depois do culto, não, era de noite, eu fui para São Paulo, né, passar o Dia dos Pais com meus pais, e depois, na hora de retornar, eu fui roubado. Sabe aqueles, quando eles quebram a janela do vidro e puxam o celular lá? É um negócio terrível, assim, né? Tem uma região lá de São Paulo que acontece bastante isso. Normalmente a gente sempre toma cuidado, assim, né? Tira o celular que está no GPS um pouco para baixo, depois que passar daquela região, coloca de volta. Mas eu estava com a cabeça um pouco nublada e justo nessa vez eu esqueci de tirar o celular. Eles viram que tinha um celular lá, né? Você para no semáforo, não tem como sair de lá. E aí quebrou o vidro lá, pegou. E o que me surpreendeu é que não foi nenhuma coisa tão rápida assim. Ele tentou quebrar o vidro, trincou, não conseguiu. Ele bateu de novo e depois ele enfiou o braço. E mesmo sendo um negócio que teve várias etapas, eu não consegui reagir. Naquela hora minha cabeça parou de pensar, eu não conseguia lidar com a situação. E foi algo que emocionalmente pega muito mais do que factualmente, né? A gente fala assim, né, roubou um celular. Uma coisa, se a gente for pensar no mundo, assim, não é uma coisa tão problemática, não é o maior exemplo de mal que pode acontecer. E se for pensar no que pode acontecer comigo, também não é das piores coisas. Minha saúde está 100%, não aconteceu nada.
um ou outro arranhão que já sarou, entre semana passada para cá. As consequências financeiras também não são coisas que a gente acha que são tão terríveis em relação à nossa própria vida ou outras questões, mas emocionalmente não é tão equivalente, né? Uma coisa que, contando a história, contando fatos, talvez pareça pequena, se eu só pensasse essa situação, não acharia que foi grande coisa. No dia seguinte, pela graça de Deus, em um dia eu consegui resolver tudo o que precisava resolver em relação a bloquear o celular, o número de telefone, lidar com essas questões, consertar o vidro do carro. Também, pela graça de Deus, o lugar do conserto tinha o vidro exato, deu para consertar na manhã seguinte. Então, em um dia, eu já tinha resolvido tudo. Eu falei, nossa, foi bom. Mas o coração ainda não estava lá. O coração sentiu que, nossa, né, violou meu emocional, me sinto vulnerável, algo que é difícil de lidar. E, ao mesmo tempo que eu me sinto pesado, triste, meio exposto nessa situação, né, na hora de eu dirigir, eu continuei dirigindo, né, no caminho, a janela toda aberta, estava frio, o que talvez para as pessoas eu sei que seria um momento de dor, para mim foi bom, porque eu gosto do frio. Mas eu ainda senti meio tipo, nossa, e se outra pessoa enfiar o braço? Agora a janela já está aberta, né? É uma situação muito desconfortável esse sentimento que fica. Primeiro eu senti essa dor e depois eu comecei a ficar pensando, nossa, será que eu deveria ter ido atrás do cara? Eu passava com o carro em cima, sei lá. Espero que tropece depois que pegou o celular, distraia. E os pensamentos começam mais simples, assim, talvez não seja simples dos outros, mas o meu coração às vezes tem vontade de pensar coisa muito pior, né? E vai cultivando, né? Os poucos minutos que eu estava no carro depois daquilo, a minha cabeça foi para todos os lugares, o meu coração mais ainda. A gente percebe que existe muito mal no mundo, e por mais que talvez esse não seja o maior exemplo de mal, eu percebi que existia muito mal no meu coração também, para pensar e sentir tantas dessas coisas. Mas justo nessa semana também, era a semana que a gente estava meditando nesse texto de Jonas 4, e na nossa série Pensando no Mal, Pensando no Bem do Mundo, mas vendo a misericórdia de Deus. E aí a pergunta que veio para mim e que eu entendi que veio para nós como igreja também, como nós respondemos diante de um mundo cheio de mal, mas existindo a possibilidade da misericórdia de Deus, como eu decido ver e declarar que eu entendo o mundo. Diante da misericórdia de Deus só tem duas opções, a gente pode abraçar ou rejeitar, a gente pode fazer parte, receber, ou a gente pode se angustiar sobre o que a gente vive. E a gente vai meditar hoje no texto, no último capítulo de Jonas. E só para contextualizar um pouquinho, né? Eu comentei agora há pouco, mais ou menos, como que foi essa jornada de Jonas nessa parte do seu ministério, mas vale lembrar que antes mesmo dele ser chamado para pregar em Nínive, ele já era profeta em Israel. Essa era a função dele, essa era a vocação de Deus para ele. Proferir o que fosse da vontade do Senhor. Muitas dessas vezes era bronca para alguém. Quando era bronca para a própria nação dele, por mais que fossem palavras pesadas, ele pensava, vai melhorar depois. Que nem os pais que às vezes disciplinam seus filhos, eles pensam, bom, eu vou disciplinar porque dele vai aprender lição e vai ser bom mais tarde. Para a própria nação tinha esse amargorzinho no começo, mas certamente era algo ótimo quando você via o seu povo se arrepender e voltar para Deus. Ele ainda não tinha experiência de ter que pregar para Nínive, que depois Deus o chamou. E por isso, no começo, ele fugiu, ele reconheceu o erro, ele reconheceu depois a misericórdia de Deus na vida dele, decidiu obedecer, mas o que a gente viu no último capítulo é que ele obedeceu com a boca, obedeceu com as pernas, ele fez o que Deus tinha mandado, mas o coração dele ainda não estava lá. Só pensando é uma coisa, mas para sentir essa situação, a gente vai ver hoje como foi o processo interior dele também. Deus fez a sua obra de qualquer maneira. O mundo que está permeado por mal está ainda mais permeado pela misericórdia de Deus. Eu gostaria de meditar algumas questões nesse texto. A primeira delas é como uma pessoa descontente responde a essa misericórdia de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Jonas era esse sentimento de agora a vida não está mais tão boa, quando ele olha para essa situação.
No versículo 1 até o 4, a gente vê o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? As perguntas de Deus sempre são bem direto ao ponto. Mas assim como Jonas, quando a gente está descontente, o que a gente vê não é a pergunta de Deus, não é Ele apontando para o nosso coração de volta, a gente vê o que está ao nosso redor. A gente vê o mundo ruim, a gente vê o que a gente não gosta e a gente fica descontente. Quando o cenário ao nosso redor não está bom, não está de acordo com o que a gente acha que deveria ser, a gente pensa, acho que deveria ser diferente. Tal pessoa não merece aquilo, ou tal pessoa merece isso. Eu acho que isso não é justo. Nossa, como o mundo está cheio de faltas. Nossa, como o meu dia às vezes está parecendo que está faltando tanta coisa que poderia ter. Eu sinto que poderia ser diferente. Eu gostaria que fosse dessa maneira. E normalmente, de todas, a gente olhando para fora. Quando eu me senti revoltado depois do roubo, eu queria muito que houvesse algum tipo de punição. Primeiro eu pensei que eu queria eu mesmo fazer. Depois o medo veio junto, eu pensei, a pessoa podia ser punida sozinha. Mas a questão é, o desejo do coração não era que ele fosse punido equivalente ao que ele fez. É que ele fosse punido equivalente a como eu me senti. Que era muito maior do que a situação. Eu queria que as piores coisas do mundo acontecessem com ele. E se não fosse assim, ainda descontente eu ficaria. Se por algum motivo ele fosse parado por guarda, preso, ficasse um tempo na prisão e depois saísse, o meu coração ainda ia ficar insatisfeito. Eu ainda ia achar que é leve demais, tem que ser pior. A nossa satisfação, o nosso contentamento tem muito a ver com como a gente sente em relação ao mundo. E como a gente sente em relação ao mundo não necessariamente tem a ver com como o mundo é e como Deus faz as coisas que Ele faz. Essa palavra que Jonas falou para Deus, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Ele leu lá no Êxodo, quando o povo de Israel tinha idolatrado, assim que tinham saído do Egito, libertos pelo Deus soberano que venceu de todos os deuses do Egito, que demonstrou que só Ele é Deus verdadeiro, que sem a ajuda do povo, só o próprio Deus derrotou a maior nação, o império que séculos e séculos tinham conhecido. Eles se idolatraram contra esse Deus e imediatamente a resposta de Deus, quando Moisés clamou pelo povo, foi essa, lá em Êxodo 34. Então o Senhor disse: eu faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo na qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Nunca adore outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. A palavra que Deus falou não era a punição imediata para o povo, não era simplesmente dizer que está tudo bem, dessa vez passa, eu vou fingir que não aconteceu, mas reafirmar a direção que eles precisavam viver enquanto ele demonstrava que ele era Deus zeloso. Ele manteve a sua aliança, apesar dela já ter sido quebrada pelo outro lado. Ele manteve a sua direção e disse ainda que faria obras maravilhosas no meio deles. A direção de Deus era, talvez, a gente olhando para essa história pensando, nossa, o povo finalmente chegou em Deus e eles agora podem começar a viver as melhores coisas que eles poderiam imaginar, já pisa na bola e a gente fica pensando, nossa, a gente lida com as consequências de séculos e séculos de idolatria, porque aquela nação idolatrou antes, né? Se Adão não tivesse comido fruto, talvez todo mundo estaria sem pecado até hoje. Às vezes a gente pensa coisas, não julgando, mas desejando que fosse diferente, pensando por que aconteceu daquela forma, às vezes julgando, né? Mas a palavra de Deus foi de manter a sua aliança. Deus, que era o Deus zeloso, não é um Deus que buscou por punição imediata do povo, porque o desejo dele para com a nação dele
era de restauração. O zelo de Deus era um zelo pela sua vontade, não pela contrariedade de algum sentimento que nós poderíamos sentir numa situação semelhante. Se nós fôssemos traídos por uma outra pessoa que a gente não fez nada de errado contra, certamente o sentimento seria ainda muito pior do que um desconhecido fazendo algo conosco. Esse zelo ele tem que ser bem orientado. E Jesus é aquele que demonstra o exemplo disso. Lá em João 2 a gente vê quando eles estavam vendendo coisas indevidas no templo, de formas indevidas, buscando lucro. Diz que Jesus, versículos 15 e 17 do capítulo 2 de João. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aqui parece que Jesus fez uma ação drástica, mas tudo o que está descrito é o que Jesus fez em relação às coisas que estavam lá. Ele não foi atrás das pessoas, não continuou correndo atrás ou perseguindo. O alvo dele não era a punição dos que estavam fazendo o que não deveriam fazer, era a retornar o zelo, restaurar a adoração verdadeira ao Senhor. Uma vez que eles não estavam mais lá, o templo estava livre dessas questões e ele continuou a ensinar, porque esse era o seu alvo. O zelo correto de Deus não olha para a situação ruim achando que ela é o foco. O zelo de Deus olha para o alvo do que ele quer fazer de bom, da restauração, da sua vontade, da graça, das boas obras, das coisas maiores que a gente nem imagina, por mais que a sua justiça não ignore que exista o pecado, e no pecado o salário dele é a morte. Esse não é o alvo do zelo de Deus. O alvo do zelo de Deus sempre é restauração. Quando a gente se depara no caminho do mal e a nossa resposta é de alguém descontente, a gente encontra com frustração, a gente encontra com ira, e essa ira mal conduzida. A gente não sabe como se sentir, a gente não sabe como reagir, a gente não sabe como fazer ou como falar diante de um mundo que está tanto diferente do ideal e diante de um coração que está tão diferente do que Deus tem. Quando a gente olha para o caminho do mal como se ele fosse a coisa mais importante, a nossa resposta descontente só leva para uma direção mal conduzida. Mas depois disso a gente vê um outro tipo de resposta de Jonas. Uma resposta agora não mais simplesmente descontente com o que ele via, mas desconfortável. A situação não era mais simplesmente o que ele esperava e o que ele via. Era como ele sentia na própria pele essa situação. A resposta do desconforto a gente vê lá nos versículos 5 até o 8. Diz o seguinte: Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ele construiu um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que lhe deu grande alegria. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, é melhor morrer do que viver. Parece até que Jonas muda o sentimento dele imediatamente. Ele tinha acabado de dizer que ele queria morrer, aí veio a sombra e ele ficou extremamente alegre. Tudo passou, agora está tudo certo. E logo depois da planta secar, ele queria morrer mais uma vez. Esse sentimento de tudo mudar e parecer que a nossa vida está sendo conduzida por mais um furacão do que uma coisa ordenada é algo que não é pouco familiar para nós. Hoje a gente vive circunstâncias completamente diferentes daquela época, mas certamente esse sentimento é algo que nós conhecemos. Mais uma vez, assim como no primeiro capítulo, o vento do Senhor foi aquele que bagunçou as coisas lá no navio e trouxe a tempestade. O vento do Senhor agora traz questionamento para Jonas. Qual é o caminho que ele tem escolhido viver? E essa questão, Jonas estava escolhendo viver o caminho segundo o seu próprio coração. Como resposta ao mal, Jonas esperava mal. Se ele vê algo ruim, ele deseja algo ruim em torno. E isso talvez fosse a coisa mais intuitiva e natural que ele poderia sentir, seguindo o seu próprio coração.
Mas o que aconteceu agora, logo no capítulo anterior, foi que a gente leu lá em Jonas 3. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aqui está escrito, quando eles abandonaram o que era mal, Deus não trouxe o que era mal diante deles. Para traduzir em português é um pouco difícil, mas é isso que está escrito lá no texto, lá em hebraico. O mal que eles viviam, não foi essa a resposta de Deus, o mal de volta para eles. O mal que Jonas desejava, por isso ele se sentiu descontente, desconfortável, não foi o que aconteceu. Deus reverteu essa história por conta desse arrependimento. Que o povo que a gente sabe que antes daquilo e depois daquilo foi idólatra, mau e terrível, não apenas para com o povo de Israel, mas nos seus arredores e mesmo na história, foi um povo que naquele momento tinha se arrependido e naquele momento Deus retirou o mal que eles poderiam viver. Deus trouxe algo novo nessa história. A gente não fala mais sobre mal aqui, mal ali, mal no meu coração, mal fora do meu coração, mas Deus trouxe bem, algo que fazia tempo, lendo esse texto, que a gente não via. Deus mostrou seu caráter cheio de amor e de bondade, a sua disposição para restauração e transformação. Mas Jonas estava olhando para a sua própria dor. Ele não conseguiu experimentar desse amor de Deus. Ele não conseguiu experimentar dessa graça de Deus atuando no meio de um outro povo. Paulo dá um exemplo diferente lá em Coríntios. Ele diz, lá em 2 Coríntios, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o tirasse de mim, o espinho na carne que ele sentia. Ele, porém, disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que para Jonas era desconforto e depois ficou insuportável, que ele queria morrer. O que para Jonas era um abrigo físico e ele não tinha encontrado outro tipo de abrigo, para Paulo ele percebeu que era graça de Deus. Ele não tinha nenhuma planta para cobrir, a carne dele continuava a sentir dor e ainda assim ele encontrou com graça e com alegria no Senhor. O sustento e o abrigo que ele podia encontrar não era talvez o que ele poderia ver. Davi também sentia muitas vezes dessa forma, tantas vezes perseguido, mas tantas vezes coberto pela mão de Deus. Diante do caminho do bem, a nossa resposta de desconforto não encaixa, não faz sentido. Ela é contrastante, ela é contrariante, ela traz esvaziamento, ela traz cansaço. Eu percebi que nos meus dias, muitas vezes eu me sinto pesado e é difícil seguir em frente com as coisas que eu desejo viver. Seja os ministérios que eu desejo atuar, seja as conversas que eu tenho, seja meu tempo devocional diante de Deus, às vezes é pesado. E eu fico pensando, será que é pesado fisicamente? Eu dormi mal? Alguma coisa está acontecendo? E às vezes a gente tem nossos cansaços físicos, a nossa rotina intensa também. Mas algo certo é que se o nosso espírito está pesado, todo o resto também desanda. E se a nossa resposta diante do caminho do bem de Deus não está alinhada ao nosso espírito, fica pesado. Eu percebi que a forma como eu enxergava o mundo, observando, por exemplo, a vida desse ladrão, era uma forma que me trazia esvaziamento. Diferente de Paulo, que apesar da dor física, continua cada vez pior. Ele podia ver da graça de Deus, eu precisava de mais graça do Senhor. A situação não foi boa, mas foi maravilhosa a atuação de Deus depois daquilo. Ver que o Senhor, mesmo numa situação complicada e que eu não queria que acontecesse, Ele pôde me trazer transformação, nova perspectiva, preenchimento no momento que eu estava sentindo mais dor do que antes. Ver mais graça do Senhor. Diante do caminho do bem, a gente tem a oportunidade de não mais sentir contrariado, de não mais sentir esvaziado, mas ir de acordo com isso e receber dessas dádivas, dessa graça do Senhor. Por isso a resposta que Deus ele propõe aqui no texto de Jonas é uma resposta da graça. É uma forma de responder que não depende do interior para fora, mas é uma resposta que vem de fora para dentro. Lá no versículo 9, a gente continua lendo. Deus, porém, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu, sim.
Tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite só morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos animais, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro termina assim, solto. Jonas, a gente não sabe o que aconteceu, como ele meditou, como ele respondeu. E o difícil é que essa pergunta fica para a gente. Como a gente responde em relação ao que Deus deseja fazer? Deus aponta a incoerência de Jonas, que por mais que foi e obedeceu falando a pregação, desejava ver a destruição daquela cidade. Deus aponta o fato de que Jonas não simplesmente terminou a sua pregação e satisfeito que Deus salvaria uma nação tão numerosa, foi embora com a missão cumprida. Ele ficou para ver se no final Deus talvez iria destruir mesmo assim. A gente entende que Jonas ele ainda estava apegado a esse mal que ele desejava ver. Fica para a gente então essa pergunta que para ele ficou: diante da misericórdia de Deus, que escolheu poupar aquela nação, como a gente enxerga então o bem e o mal nesse mundo? Como a gente responde a esse bem e esse mal? Lá em Coríntios está escrito: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas um Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado por sua graça. Paulo termina esse texto depois falando que nós temos a mente de Cristo. Ninguém consegue entender exatamente o que outra pessoa está pensando, senão a própria pessoa. E da mesma forma, ninguém poderia jamais entender o que Deus pensa, como Deus planeja, porque Ele decide o que Ele decide. A gente só entende o que Ele revela, e Ele revela a sua bondade. Ele revela a sua misericórdia. Só o Espírito de Deus pode nos trazer para esse mundo que é tão estrangeiro para a gente, de Deus decidir coisas que talvez a gente pensava que não seriam da melhor forma. Esse povo que Deus poupou, mais tarde, trocou de poder as pessoas que estavam lá, mas o povo que tinha feito e atormentado a nação do norte de Israel, depois atormentou a nação do sul, e a gente fica pensando: nossa, Deus, se tivesse, destruído todos aqueles 120.000, talvez não teria sido tão ruim. A gente não tem como saber nem se teria sido dessa forma, e nem porque Deus faz o que Ele faz. A gente só sabe que Ele é quem Ele é. Mas a gente, preenchido pelo Espírito de Deus, pode fazer parte disso. A gente, com a mente de Jesus Cristo, pode começar a viver diferente. Diante de um caminho de misericórdia, a gente pode responder com graça e receber uma resposta de graça. A resposta da graça é de corações alinhados que vivem uma alegria, não aquela que passa depois que uma planta vai, mas uma alegria verdadeira, que nos motiva a continuar, a desejar viver cada vez mais segundo a vontade de Deus. Se a gente acha talvez que simplesmente aceitar a misericórdia de Deus é algo que é muito bom, e de fato é bom, mas se a gente ficar satisfeito com isso, a gente não vai encontrar por completo a graça do Senhor. Não é apenas aceitar que Deus tem misericórdia, mas desejar fazer parte dela. Não apenas receber, mas desejar também oferecer da misericórdia que Deus tem para dar. Desejar cada dia mais viver a vontade de Deus, conhecer da sua palavra, se debruçar na contemplação, na meditação, em oração no Senhor, ver o que Ele tem para fazer nos nossos dias, falar palavras de bênção aos nossos irmãos, pregar o Evangelho àqueles que precisam ouvir, mesmo talvez aqueles que a gente não ache que mereçam. O caminho de misericórdia de Deus é muito difícil, mas a resposta da graça dele nos permite a conhecer uma realidade diferente, que não é uma realidade estática, de deixar a situação acontecer porque Deus quis daquela forma. Mas nós, como igreja, temos um papel nesse mundo, e nós, como cristãos, temos um desejo que deve ser crescente em relação ao nosso Deus. Não teria ninguém mais para entender o quanto frustrado e contrariado eu me senti no momento do roubo. Só o espírito do homem pode entender o que passa nele mesmo. Mas, ao mesmo tempo que eu entendi por completo o quão frustrado eu estava, mais tarde eu também recebi a misericórdia de Deus e pude
ao ser consolado, ao clamar ao Senhor, entender que Ele tem misericórdia, entender que a situação que eu estava em relação ao ladrão não era de ele saiu ganhando e eu perdendo, pelo contrário, eu voltei para o meu Deus e talvez Ele nunca tenha oportunidade, se ninguém for pregar para alguém que vive de uma maneira de roubo. Se a misericórdia de Deus nos incomoda, é porque ela é só de Deus, ela não faz parte das nossas vidas. Se a misericórdia de Deus tem alguma coisa esquisita para nós, estrangeira, é porque a gente ainda não abraçou para vivê-la por completo. Se a gente sente pesado em relação às nossas próprias falhas, o quanto a gente não cresce na vida do Senhor, talvez falta também a gente perceber que Deus tem misericórdia para conosco, para as nossas vidas. Achar que eu sou um crente incompleto, que porque eu tenho pensamentos ruins e desejos maus, eu nunca chegaria lá, impediria-me de ver que o Senhor pode também me transformar. Ainda bem que Deus é cheio de misericórdia. Ainda bem que não existe só o caminho do mal no mundo, mas através da misericórdia de Deus nós podemos fazer parte do seu caminho de bondade. Igreja, você crê que Deus é maior do que a maldade do mundo? Igreja, você crê que Deus é maior do que a maldade do seu coração? Amém. Vamos pedir ao Senhor, então, que a gente possa viver de acordo com isso. Se a sua resposta hoje é escolher viver cada vez mais nesse caminho de misericórdia, entrega para Deus. Se o seu desejo é ver o que o Senhor tem para fazer nesse mundo, transformar uma nação tão dura, transformar realidades difíceis, crimes ainda piores do que a gente poderia descrever. Se o seu desejo é ver Deus transformar a sua vida para você se tornar alguém irreconhecível em relação aos seus próprios desejos naturais, entrega para o Senhor e vamos pedir então juntos para que Ele nos continue transformando, continue nos puxando, não para um caminho que só olha para a maldade, mas para um caminho que pode viver a graça do Senhor através da sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor e também pedir que se tem alguém que ainda precisa escutar da palavra de Deus, nós possamos fazer parte disso, não apenas da boca para fora, mas que a gente possa viver isso por amor no coração, porque a gente não por entender, mas por fazer parte do Senhor, deseja alcançar vidas. Vamos orar? Senhor Santo Deus, só o Senhor conhece nossos corações. Só o Senhor pode nos ajudar a mudar a forma como nós enxergamos a nossa vida diante desse mundo. Só o Senhor pode nos trazer para um ambiente não cercado pelo mal, não ocupado de pensamentos pesados e difíceis, não desesperançoso em relação ao nosso próprio crescimento. Só o Senhor que pode nos levar para um ambiente de graça, para um ambiente de verdade, para uma alegria que é completa, é permanente. Só o Senhor pode levar essa sua igreja para fazer diferença nesse mundo. Só o Senhor pode nos fazer ver a sua mão atuando poderosamente. Só o Senhor pode nos trazer verdadeira esperança que não apenas nos preenche para consolo, mas uma esperança que nos dá motivação de desejar mais viver no Senhor, de desejar crescer para a sua graça, de desejar fazer parte da sua obra nesse mundo. Só o Senhor que pode nos levar como igreja a ser uma igreja viva e atuante, uma igreja que prega e que vive e que tem contato real, conhecendo por interior a sua bondade e o seu amor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor atue com sua misericórdia primeiro em nós, para que experimentando do Senhor nós possamos encontrar com a sua graça, para que experimentando do Senhor nós possamos também oferecer e testemunhar nesse mundo que a sua misericórdia é maravilhosa, ela é transformadora, que o Senhor é um Deus imenso, um Deus soberano, um Deus que, por mais que não tolere maldade, é aquele que pode transformar o arrependido.
Nós te pedimos que o Senhor continue atuando nessa sua igreja e também atuando naqueles que precisam ouvir do Senhor, que possam ser movidos pelo seu Espírito Santo e ter suas vidas transformadas pela sua palavra. Nós cremos no Senhor, nós oramos confiantes em Jesus Cristo e nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer no teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o poder não se corrompa, não se peguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixão não me seduza. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Clame, igreja, ao Santo Espírito.
receber da bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Espírito Santo sejam conosco, com a Igreja de Cristo hoje e para sempre. Amém.